Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso de número 19. Jesus vai contar uma história. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe: Pai, eu lhe imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Disse Jesus aos discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Antes de encerrarmos hoje, eu quero fazer uma reflexão com você, para que possamos entender qual é o impacto que o que acontece na vida dos outros exercem sobre a nossa vida. O quão preocupado nós estamos, de fato, em ver as outras pessoas encontrando o caminho, sendo felizes, tendo um encontro com Cristo, com sua palavra, conseguindo organizar sua vida, de fato. Essa é uma análise que precisa ser totalmente nossa, porque esse é um texto que, se você não avaliá-lo com cuidado, talvez você comece a pensar que não há lugar para quem tem bens ou para ricos no reino de Deus. E que, na verdade, o que existe é uma permuta, certo? Você precisa trocar e decidir o que você quer. Você quer ir bem, você quer ter conforto, você quer viver uma vida tranquila? Então viva. Mas não há lugar para quem vive assim no céu. Você quer entrar nos céus? Você quer ter um encontro com Deus? Então abra mão de tudo isso. Entenda que todos os bens deste mundo não são para você. Quando olhamos para esse texto, Jesus novamente vai remeter a todos nós a entendermos que não existe uma terceira via. São apenas 2 vias. São 2 caminhos, são 2 portas, certo? Todas as vezes que nós vamos olhar para esses ambientes, normalmente sempre há 2 pessoas. Por quê? Porque a proposta de Deus é sempre mostrar a mim e a você que não existe uma terceira via cuja qual você possa se encaixar. Novamente, nós temos uma exposição aqui e a figura é de 2 caminhos, 2 pessoas, 2 situações distintas. A história começa dizendo que havia um homem rico. É assim que a história começa. A Bíblia diz que a casa que este homem mora e a maneira que ele vive é uma maneira fantástica. Suas vestes são vestes de linho, são vestes caras. Poucas pessoas podem ter
aquele tipo de roupa para a época que ele está inserido. A Bíblia faz questão de dizer que todos os dias da vida daquele homem, ele vivia de forma abastecida, certo? Ele era alguém que vivia de forma esplêndida. A vida dele era uma vida que, se fosse vista por outras pessoas, seria uma vida invejável. Provavelmente todos gostariam de morar na casa que este homem morava, ter o que ele tinha, viver como ele vivia. E que pecado há nisso? O que há nesse estilo de vida que vai colocar este homem no inferno, como nós vamos ver mais à frente? Pare para pensar um pouco nisso. Este é um homem que, por que é que ele vive assim? Provavelmente ele pode viver assim porque recebeu algo de herança e, mais do que ter recebido recursos de herança, ele conseguiu administrar e fazer com que aqueles recursos não fossem embora, como foi a história do jovem rico filho, certo? Do pai rico de Lucas 15, o filho pródigo. Ele também foi alguém que viveu na riqueza, que viveu na prosperidade. Ele foi alguém que, quando saiu de casa, ele saiu com muitos recursos, mas ele pegou todos os seus recursos e jogou fora. Então, esse texto me remete na história de Jesus, que este homem que vive dessa forma, não há nenhum indício que ele vive por causa de Satanás, porque a riqueza dele é ilícita, porque ele é um corrupto, porque ele não merece ter o que tem. Não. O indício é que ele tem tudo o que tem porque merece ter, porque provavelmente administrou bem aquilo que chegou à sua mão, porque foi habilidoso, certo, para administrar seus bens. Então, ele não é alguém sazonal, de um tempo limitado, não. Ele é alguém que todos os dias de sua vida, até ali, ele viveu muito bem, muito abastecido. Então, esse é o primeiro homem. O verso seguinte, o verso 20. A vida troca de homem. A Bíblia troca de pessoas, troca de situação. Agora ela sai da riqueza para o mendigo. Havia um certo mendigo chamado Lázaro. Ele não é só mendigo. Ele é um mendigo doente. Certo? Ele está doente. Suas úlceras, suas chagas, suas feridas estão abertas. E este indivíduo é um indivíduo cujo qual sua situação é tão desafiadora que o texto chega a dizer que os cães, os cachorros, vinham lamber as suas feridas. Bom, aí nós vamos tentar entender por que é que ele está nessa situação. Será que Lázaro está nessa miséria porque fez alguma coisa de errado? Será que o pecado fez com que Lázaro adoecesse? Quem sabe, na verdade, Lázaro tem o que merece. É isso. Ele está nessa situação por quê? Porque ele fez por onde está. Será que é assim que funciona sempre? Será que algumas pessoas não podem viver o caos sem culpa? Sem ter feito nada por merecer? Será que as coisas não podem se tornar difíceis, caóticas? E nós, ao olharmos para essa pessoa, não identificarmos erros, pecados? Pare e pense. A vida, ela é bem interessante. Jesus está mostrando duas coisas bem opostas, bem antagônicas. É verdade. Porém, há uma coisa que precisa ser observada. É onde o segundo homem está. Que local esse homem se encontra? O texto faz questão de dizer que ele é um mendigo, doente, cheio de úlceras, sem ninguém para ajudá-lo. Ele é alguém que, se alguém resolver ajudá-lo, não deve esperar nenhum tipo de recompensa. Mas ele está na porta do rico. Jesus faz questão de dizer a porta. Ele está no local onde é impossível não vê-lo, não notá-lo. Jesus faz questão de dizer que a porta deste homem que tem tanta coisa, que vive bem e pode viver muito bem, e depois de viver muito bem, entrar no reino de Deus. Nesse lugar está o Lázaro. Aí eu começo a entender o quanto a vida do outro
tem a ver com a minha. O quanto o bem-estar do outro tem a ver com o meu. O quanto odiar o outro, maldizer o outro, me tornar indiferente à dor do outro, pode fazer com a minha vida depois que eu partir daqui. Não havia nenhum problema com esse rico, como não houve com Ló, como não houve com Abraão, como não houve com Salomão, como não houve com Davi e com tantos outros homens riquíssimos, prósperos, que entraram no reino de Deus. Mas é fácil entender como Moisés foi um homem tão próspero. E diz em Êxodo 32, Senhor, perdoa este povo, ou então risca o meu nome do livro que tu tens escrito. Dá para entender que um cara como esse está mais preocupado com o bem-estar coletivo do que com o seu bem-estar particular. É fácil entender como Abraão, que estava extremamente tranquilo, perde um bom tempo investindo, intercedendo a Deus para que Sodoma e Gomorra não fosse destruída. Nem lá ele estava. Para que tanta preocupação com Deus destruir, certo? Uma estrutura cuja qual ele nem está. Talvez dê para entender a oração de Salomão. Senhor, me dê um coração sábio e entendido para que eu possa conduzir todo este povo. Note que a preocupação, ou aqueles que se preocupam com pessoas e administram bem sua vida, tem tendência a levá-la para um ambiente muito especial. Tem tendência a viver coisas bem extraordinárias e acima da média. O mendigo Lázaro está na porta do rico, que passa todos os dias e vê os cães lambendo. Ouve ele pedindo alguma coisa, verso 21, desejava alimentar-se com as migalhas. Sabe o que é uma migalha? Uma migalha é aquilo que não faz falta nenhuma. Não é um pedaço, não é uma fatia. A migalha é um farelo. É aquilo que, se for oferecido, certo, não vai fazer nada, diferença nenhuma. Mas este homem está vendo tudo isso, e esse é seu pecado. Seu pecado não é a riqueza, seu pecado é a indiferença. Seu pecado é não se preocupar, certo, com o que está acontecendo na vida do outro. Seu pecado pode ser, e aí não estou falando mais da história, mas talvez o nosso aqui, é saber que a oração é extremamente poderosa, mas entramos no culto e saímos dele. E sequer, às vezes, olhamos para quem está do lado antes do culto começar e falamos assim: posso fazer uma oração por você? Posso deixar uma palavra de bênção para você? Às vezes, ver alguém entrar por essas portas esbaforido, nervoso, arrumando confusão, já doido para conseguir uma briga. E você pensar: o que está se passando? Por que é que uma pessoa tão atribulada está vindo para a casa de Deus para arrumar confusão? Não, para encontrar alguém que se preocupe com ela e que vai dar um pouquinho de atenção a ela, que naquele momento é mal educada, é truculenta. Mas nós pensamos em nós mesmos. Esse texto é um texto que nos remete a olharmos com um pouco mais de carinho, de cuidado para o outro. Porque a vida dos dois vão terminar. Nos próximos versículos, Jesus vai fazer questão de dizer que o mendigo morre. O mendigo vai morrer. E aí, cuidado. Para você que quer colocar todo mundo no céu, para você que acredita que uma missa de corpo presente, ou uma missa de 7º dia, ou uma missa de 30º dia, pode fazer com que alguém entre no reino dos céus. Jesus vai dizer para onde vai o mendigo Lázaro. E o mendigo Lázaro não vai para lá porque é mendigo. Não. Ele não vai para lá porque é pobre, porque é um coitadinho. Não. Não é isso. Não. A Bíblia não fala disso. A Bíblia simplesmente quer dizer que este homem, ele encontra a misericórdia de Deus. É isso. Porque o modelo cujo qual Jesus está citando não é a salvação em Cristo, pois Cristo ainda não morreu para pagar pelo pecado. Então, esse Lázaro que morre, ele ainda morre baseado na postura da lei. Ok? Mas ele encontra a misericórdia de Deus
e ele vai para o céu. Deixa eu colocar assim, tá bom? Ele vai para o céu com os anjos de Deus. Tá bom. Mas agora Jesus disse que a morte também vai chegar para o rico. Ele também morreu, porque todos morrem. E o rico morreu. E ele vai para o inferno. Jesus faz questão de dizer, certo? Morreu o rico, verso 22, morreu também o rico, foi sepultado e no inferno. Você pode repetir comigo? No inferno. É isso aí. No inferno. O rico está no inferno, porque tem gente que vai para lá. Tá certo? Tem gente que vai para lá. Jesus está contando essa história, não é à toa. Ok? Então, cuidado com essa historinha, certo? De que ninguém vai para o inferno, porque Deus é bom demais e ninguém se perde. Isso não é verdade. Jesus está dizendo que o rico, ele vai para o inferno. Porque era rico, sim ou não? Sim ou não? Não, porque era indiferente. Ele poderia ir para o céu, sim ou não? Ele poderia estar no mesmo lugar que o outro, sim ou não? Mas eu também te pergunto, o outro poderia estar no mesmo lugar que ele? Será que esse mendigo poderia não ser mendigo? Sim ou não? Ele poderia até ser doente, porque a doença não dependia dele. Mas não necessariamente ser um mendigo. Nós precisamos olhar isso com uma mente um pouco mais amadurecida. Ele agora está no inferno. Está no inferno por um motivo. Ele adulterou, gente? Matou alguém? Roubou? Ele foi para o inferno por quê? Me ajuda aí, porque nós vamos ser já. Porque não estava nem aí pelo que estava acontecendo na vida do outro. Porque a vida do outro não tem nada a ver com a sua, tem? Que o problema do outro é do... Eu não estou dizendo que você tem que se meter na vida de todo mundo, não. Pelo amor de Deus. Certo? Não é isso que eu estou falando. Mas o texto vai dizer que esse é o motivo. Esse homem, por não estar nem aí pelo que acontece com a vida do outro, com o bem-estar do outro. Se o outro está triste, está alegre, se estava chorando, certo? Se uma irmã, muitas vezes, entra por essas portas, não conhece o nosso protocolo, não está vestida de forma adequada. O que provavelmente, se você que entende o protocolo, amasse essa pessoa, que você faria? Sentaria do lado dela e diria para ela, posso te emprestar minha blusa para você botar nas suas pernas? Posso te ajudar? Pode. E pense sobre isso. Quando a vida do outro começa a mexer com você, isso significa que você se parece com Jesus. Ele mesmo disse que daria sua vida para salvar a muitos. O coletivo sempre é a fonte de tudo isso. Mas agora, a Bíblia vai nos revelar algo que vale a pena nós observarmos. Primeiro, eu quero te dar algo para fazer você pensar. Em nenhuma outra parábola dita por Jesus, ele usa um nome próprio. Essa é a única que ele dá nome ao indivíduo. É sempre um homem, uma mulher, é sempre um pescador, é um pastor, certo? É sempre. Agora não, aqui ele faz questão de usar o nome próprio, Lázaro. O que talvez possa nos indicar que essa nem é uma parábola de fato, mas talvez ele está usando uma figura real. Mas o que acontece agora também vale a pena nós observarmos. Primeiro, o verso 23 diz: no inferno, o rico ergue os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa é uma preocupação, não uma preocupação, mas algo que merece ser avaliado. O cara vai para o inferno e leva para o inferno a memória daqui. No inferno ele ainda lembra quem é o Lázaro. No inferno ele ainda lembra que tem 5 irmãos. O que indica que quem for para o inferno e está nesse culto vai lembrar dele. Bem que o pastor falou. Lembro mesmo. Daquele culto que ele falou que eu vinha e eu não ia esquecer. Cuidado que você pode estar rindo de você. Mas escute só. Certo?
O rico, ele está no inferno e ele tem a memória. Isso é algo que vale a pena, só para a gente entender um pouco como funcionam as coisas. E ele então consegue se comunicar com Abraão. Talvez uma figura de linguagem aqui, mas ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Peça ao Lázaro que molhe só o dedo na água e coloque nos meus lábios, porque eu estou aqui atormentado. Abraão explica que agora, depois da morte, não há mais como reverter. Ninguém que está de um lado pode passar para o outro. Ninguém que está do outro pode passar por um. E agora, Abraão vai dizer algo bem interessante. Abraão diz a ele assim: Filho, lembra que recebeste os teus bens na tua vida? E Lázaro, somente os males? Olha só. A conversa é bem interessante, pois ela diz ao rico: você lembra o que você tinha e o que você poderia ter feito por esse indivíduo que estava tão perto de você e você nada fez? Eu confesso a você que essa mensagem falou demais comigo. Eu espero que ela fale com você também. Porque eu comecei a pensar em quantas pessoas podem passar pela porta da minha vida e eu me esquivar delas. Fazer que não vi, fazer vista grossa, não me importar. Não me importar que aquela pessoa só precisava de um abraço, ela só precisava de um conselho, ela só precisava de uma oração, ela só precisava de uma atenção. Era só isso. Era só isso. Era uma ligação. Hoje, eu quero chamar a igreja, num domingo de ceia, a entender o que a mesa do Senhor representa. De João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 4 primeiro. Vamos dar uma olhadinha no assunto sede, girando em torno de água, e a primeira é a mulher samaritana. Isso. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João, ora, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, certo? E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Parentes, porque o judeu não se comunica com o samaritano, fecha o parente, bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Note que o assunto é água, preste atenção, depois você confere. Água, ok? O assunto aqui é água. Uma mulher está indo buscar água. O que tem lá? 2 poços. É isso aí, cara. Criança é assim mesmo. Louvado seja Deus. Se está chorando é porque está com saúde. Isso. O que tem lá? Repita comigo: 2 poços. Isso. Mas pastor, a Bíblia diz que tem um poço só. O poço de Jacó, a herdade que ele deixou para José. Bom, isso é o que tem o H2O. Tá certo? Bom, o que aquela mulher tem ou sabe que vai ter? Sede. Não significa que ela está com sede no momento que está tirando água. Como ela não tem uma água encarnada como nós, ok? O que ela faz? Ela vai atrás da água. Ela sabe onde a água está. Ela sabe. Ela sabe que para tirar a água, ela vai precisar de algumas ferramentas. Ela sabe que o poço é fundo, ela mesmo disse a Jesus.
E ela sabe que precisa de uma corda para acessar a água que está no fundo. E ela precisa também de um recipiente para conduzir a água para casa. Então note que ela está totalmente equipada para aquilo que deseja. Ela sabe onde a água está, onde é o poço. Ela sabe que o poço é fundo, então ela leva a corda. E ela sabe que precisa de um recipiente para levar a água para casa. O que ela não sabe é que além de uma vida física nutrida pelo H2O, pela aguinha, ela também precisa de uma outra água. Uma água que não tem naquele tipo de poço. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um poço do lado de outro poço. E vem uma mulher totalmente preparada para tirar daquele lugar um tipo de água. Mas o outro tipo, ela nem sabe que existe. Quando Jesus começa a se apresentar para esta mulher, a primeira coisa que ele diz: me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. Me parece que, querendo botar a mulher num posicionamento de vantagem, ele inicia uma abordagem a uma mulher que tem sérios problemas com homens. Sérios. Ela não era mais uma garotinha, já passou por 5 relacionamentos frustrados, está dividindo um cesto de um homem que não é dela, ou seja, está vivendo um adultério. Até o presente momento, ela sempre encontrou homens que queriam tirar proveito de seu corpo. Mas preste atenção, na Bíblia, deixa eu fazer uma analogia aqui. O 7 é considerado um número perfeito, sim ou não? Sim ou não? Ela já teve quantos homens? Então está na hora de encontrar o 7º. Jesus, o 7º homem, ele não quer seu corpo, ele não quer prazer com ela. Muito pelo contrário, ele quer oferecer a ela o prazer. Quando ela chega para buscar, ele aborda ela e ela, confusa, diz: como o senhor tem coragem de falar comigo, se o senhor está vendo que eu sou uma mulher e esse não é o nosso protocolo? O senhor está vendo que eu sou uma samaritana e há uma divergência entre nossos povos? O senhor está quebrando muita coisa por causa de uma sede, aliás, que ele nem tinha, porque o texto não diz que ele pediu água para ela porque tinha sede, ele quis apenas abordar. Mas quando ela olha para isso, ela diz: como o senhor ousa falar comigo? Ele diz: se você conheceras o dom de Deus e você soubesse quem eu sou, você é que me pediria água. Ela disse: aí o senhor não está entendendo. Deixa eu explicar uma coisa: o senhor não tem como me dar água, porque se o senhor tivesse como me dar água, o senhor já teria bebido. Eu vou falar para o senhor, o poço é fundo, e eu não estou vendo o senhor com nenhuma ferramenta capaz de tirar aquela água. E ele está dizendo: mas eu não estou falando daquela água, eu estou falando da felicidade que você está buscando. Eu estou falando da plenitude que você está buscando na vida. Eu estou falando que você, mulher, está buscando felicidade, satisfação, prazer e realização no poço errado, com decisões erradas. Porque é isso. Qual é o problema da felicidade? O problema é que todo mundo deseja alcançá-la, mas o problema é que onde ela vai estar? O que é ser feliz para você? É grana no bolso? Beleza. Você acha que quem tem dinheiro no bolso é feliz? Então você imagina que nas grandes mansões, nos lugares, certo, onde o dinheiro está presente, todo mundo é feliz? É isso? Bom, eu vou ser feliz se eu tiver filhos. Então todo mundo que tem filhos é feliz? Eu vou ser feliz se eu casar
então todo mundo que casa é feliz, eu vou ser feliz se comprar uma casa própria. Então quer dizer que uma pessoa que não tem muito dinheiro, que não tem filhos, que é solteira e que mora de aluguel, ela é sentenciada à infelicidade? Não. Jesus está mostrando para ela o seguinte: a senhora tem sede. E quando é sede do seu corpo, a senhora sabe onde buscar e tem ferramentas para levar. Mas quando é sede de alma, eu vou falar para a senhora: eu sou, certo, uma fonte de água viva, que vou entrar na senhora e a senhora nunca mais vai ter sede. Nunca mais a senhora vai precisar de nada para te fazer feliz, porque feliz eu vou te fazer feliz. Você está entendendo? Hoje as pessoas estão buscando por isso. Eu quero ser feliz se eu tiver isso, eu não vou ser feliz, eu não vou. Então tá bom. E se você não alcançar o que quer? Você mesmo determinou a sua infelicidade. Se eu não tiver filho, eu não sou feliz. Então tá bom, cara. É isso, sua felicidade está condicionada a essa situação. E se você não alcançar? Porque às vezes o que você almeja tanto para você, não é o que Deus tem para você. E aí? Engole essa. Mas sabe o que me encanta? É que ela não entende, mas entra no negócio. Ela falou: o poço é fundo, o senhor não tem com que tirar. O senhor é maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, toda a sua família e todo o seu gado. Jesus falou assim: ô mulher, vou falar uma coisa para tu. Escute só. Quem beber dessa água, volta aqui para buscar amanhã. Agora, quem beber de mim não precisa de ir mais a lugar nenhum, porque eu sou suficiente para fazer qualquer pessoa ficar saciada. Ela pensou que ele estava falando da água. Ela falou assim: aí Jesus, então me dá dessa água aí, para eu não vir mais buscar essa. Ele deve ter falado: difícil. Você não entendeu nada. Então vamos mudar de assunto. Não queria mexer nisso, mas vou. Vai chamar seu marido. Aí ela falou: marido? Caraca, vamos voltar para a água, que eu acho que eu ia ficar mais confortável. Deixa eu explicar ao senhor: eu não tenho marido não, moço. Eu sou solteira. Aí ele falou: pois é, dona. A senhora não tem, porque a senhora já teve 5, já está com um que nem é seu. Ela falou: caramba, fofoca terrível. Ela não sabe que ele é Jesus. Então ela deve estar falando: puxa vida, descobriu quem eu sou. Caramba. Ô moço, eu estou vendo que o senhor é profeta. O senhor é alguém diferente. O senhor não é igual aos outros homens que eu encontrei. O senhor é diferente. O senhor sabe o meu passado, o senhor sabe quem eu sou, o senhor me conhece e eu não sei nada a seu respeito. Essa é a grande questão. Pare para pensar nisso. Ele sabe quem nós somos. Poucas coisas você sabe a meu respeito. O que você sabe a meu respeito? Você me conhece há quanto tempo? Você não sabe o que eu passei na infância, na minha adolescência, na minha juventude, os traumas que eu já enfrentei, as escassez, os problemas, tudo que eu já... E ele sabe de tudinho. E mesmo assim, me deu a oportunidade de me oferecer uma água que uma torneira não me dá. É muito importante nós entendermos isso. Jesus está mudando a história dessa mulher. E pensa num troço absurdo. É o que ele vai fazer com ela. Ele conversa com ela e fala coisa com ela que ele não disse para seus discípulos. Ele dá instruções. Quem é essa mulher para receber isso? Sabe onde os discípulos dele estão? Enquanto ele está conversando com a mulher? Na cidade de Samaria. Sabe o que tem lá? Muita gente que Jesus quer salvar. Jesus diz para seus missionários, 12 missionários: vão até Samaria comprar comida. E eles vão para comprar comida. A mulher veio para pegar água. Olha só. Quando Jesus termina de conversar com ela, ela deixa o cântaro. Depois você dá deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Põe o 4:28, por favor, para adiantar. Eu estou adiantando porque no segundo eu consigo pregar o texto inteiro. Agora eu tenho que abreviar. Isso. Deixou, pois, a mulher o seu
Era com o cântaro que ela ia fazer o quê? Apanhar? Ela foi apanhar água. Levou a água. Levou ou não? Levou. Só não levou o H2O. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Ela levou, só não levou a água do poço. Ok? Foi para a cidade, correu e disse àqueles homens. Olha o que ela disse para os homens. Gente, encontrei o Messias. Samaritano esperava Messias também, sim ou não? Sim. Agora, um Messias que conversa com a dona, com essa reputação, aí também não, né, gente? O Messias tem que bater um papo com você. Uma pessoa santa, imaculada. Ir lá na sua casa, te abordar, falar comigo que sou o pastor Cláudio. Vai lá para pegar uma dona dessa reputação. Ela falou assim, encontrei o Messias. Falou comigo. Os caras devem ter falado, vê se o Messias vai aparecer para a senhora. Essa carga tributária da senhora para pagar. A senhora não tem vergonha não, o Messias já nunca vai dar confiança para a senhora. Esse é que é o problema, gente. O diabo usa isso contra nós, porque muitas vezes ele pega a nossa reputação, que nós não somos flor que se cheira, sim ou não? E isso. E aí diz, você não merece, você não, Jesus, entrar em você, entra nada, eu não estou querendo entrar. O Satanás fala, imagine Jesus, de tão sujo, só que ele sabe quem nós somos. E a mulher está falando, encontrei o Messias. O cara falou assim, e ele falou o quê? Falou tudo que eu fiz. Aí eu acho que ele falou, então eu quero ir lá dar uma olhada. Pelo menos alguém teve coragem de falar com a senhora. A senhora deixar essa vida sem vergonha da senhora. Não pode vir um homem, esse furor uterino que a senhora tem. Foi lá. Foi lá, Jesus está quietinho. Certo? Só que quando ela volta, quem é que já está lá? Os discípulos com a comidinha. Sim ou não? Eles foram comprar comida onde? Em Samaria. E ela também foi em Samaria. Foi ou não foi? Eles trouxeram quantas pessoas para receber Jesus como Senhor e Salvador? Os discípulos? Ninguém. E a mulher? Vem assim, ó, evangelista. Jesus pega um cara cheio de demônio e transforma em evangelista. Não tem problema, não sei quem você foi. Ele não está olhando para quem você foi. Ele está olhando para quem você pode se tornar nele. As pessoas olham para o nosso pai. Jesus olha para o nosso futuro, gente. Vem a dona. Eu imagino Jesus olhando para os discípulos. Aquilo é que é evangelista. Olha como é que a dona vem cheia de alma e vocês vêm cheio de sacolinha do supermercado. O que é que ela trouxe? Gente que também tinha sede. Porque Jesus foi bem sucedido. A primeira foi por causa do reconhecimento que ele tinha sobre autoridade, sobre hierarquia. A segunda era pelo conhecimento sobre o que ele desejava realizar. A terceira era o reconhecimento da missão. E quarto, era por causa das escolhas das pessoas certas. E pautado nisso, eu vou mostrar isso para você em etapas, rapidinho. Eu preciso que você entenda hoje que você pode sair daqui e dar uma volta de 180 graus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Hoje, eu ando sentindo algumas dores, alguns desconfortos. Chegou a época de fazer uma outra bateria de exames de intestino e de estômago. E todas as vezes que a gente chega perto disso, você sente uma dorzinha. E eu comecei a falar com Deus. E hoje eu falei, Senhor, tantas vezes nós pedimos para que o Senhor nos cure. Mas aí eu fico pensando, Ele vai nos curar para quê? Para a gente negligenciar de novo? Ou será que está na hora de recebermos uma cura para cuidarmos da nossa saúde? Porque como o Eliezer falou aqui de uma forma muito legal,
nós muitas vezes estamos correndo atrás de uma situação emergencial. Eu quero algo que resolva o meu problema momentâneo, e não é isso. Nós precisamos introduzir Deus na nossa vida para que possamos viver uma vida extraordinária. Então Jesus viveu isso primeiro, desde cedo. Ele tinha algo muito peculiar: o reconhecimento das autoridades que estavam sobre eles. Então eu vou te mostrar alguns textos para ratificar isso. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 51. Preste atenção. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Preste atenção. A primeira autoridade que o Filho de Deus foi colocado foi a autoridade, ou a primeira autoridade que todo ser humano é colocado sobre os seus responsáveis, na maioria das vezes, seus pais. Eu quero lembrar a você que Jesus é o Filho de Deus e sabe disso. Isso nunca foi uma dúvida na cabeça dele. Mas o texto em que eu coloquei na tela, Jesus tem 12 anos de idade, ele é uma adolescente. E uma adolescente já costuma ter um comportamentozinho meio rebelde, ainda mais sendo menino, achando que é dono do seu próprio nariz. E pior, Jesus sabe que é o filho de Deus. Tem gente que porque é filho de político, acha que é alguma coisa. Porque é filho de pai rico, já acha que foi alguma coisa. Tem gente até que acha que é filho de pastor e pode dar carteirada na igreja. Você imagine ele sendo filho de Deus. Mas olha, ele fica 3 dias, está perdido dos pais. José e Maria chegam no templo e vão logo dando uma dura nele. Ô menino, está morrendo de preocupação com você? Porque mãe é mãe, queira do filho dos outros ou do filho de Deus. Maria já chegou logo enquadrando, puxando o chinelo. E falou, para casa, garoto. Ele falou, você não devia estar preocupado. Eu estava aqui tratando das coisas do meu, mas não falou isso com abuso, ofendendo, não. Mas o mais interessante é que quando José e Maria botam Jesus para casa, o que ele faz? Vai. Ele poderia falar, ó, como é que fala comigo? Está pensando que eu sou quem? Filhinho seu aí qualquer? Eu sou o Jesus, o Salvador. Não, ele falou, essa aqui quem é? É minha mãe e meu, e eu reconheço a autoridade deles. Você quer se dar bem na vida? Comece reconhecendo a primeira. Ah, mas o meu pai e minha mãe. Não interessa, pode ser bom, pode ser ruim, mas foi quem está na sua vida. Às vezes é tão ruim porque você corre o risco de ser pior que eles. Então eles precisam ser ruim para melhorar você. Que tem uns pais que são ruins para melhorar os filhos. Porque olha que coisa louca. Tem filho que é filho de gente boa e fica ruim. Tem filho que é filho de gente ruim. Parece que trocaram de pai. Então aprenda uma coisa. Aprenda a reconhecer a autoridade dos seus pais. Ou de quem te criou. Não interessa onde você foi criado. Eu sou da época que os mais velhos tinham que ter autoridade. Isso aí. Mais velho falou, não interessa se está certo ou está errado. Nunca perdi nada com isso. Sempre ganhei. Sou da época que o vizinho tomava conta da gente. Se o vizinho visse a gente falando besteira, o que o vizinho falava? Vou falar com o seu? Nossa! Fala não, fala não. Fala não, não vou fazer mais não. Sim ou não? E era uma época extraordinária. Hoje a turma não gosta de reconhecer a autoridade de pai. Ah, não sei se meu pai merece honra. Não interessa se honra ou se não honra. Meu pai foi, hoje eu falo mal dele porque já foi para o céu. Quando estava vivo, sentava aqui na frente. E eu falava, melhor pai do mundo. Estava mentindo não, é pela fé. Certo?
Mas minha mãe está lá. Eu honro e pronto. E acabou. Não tem desse negócio não. Então eu gosto de Jesus, 12 anos de idade, o José e a Maria botaram ele para casa. E eles foram. Seu pai mandou você desligar a televisão, você não liga, desliga. Manda jogar o lixo fora, não joga. Diz que vai fazer depois. Depois de quê? O que você está fazendo? Você pede um filho para fazer? Vai ali, depois. Depois de quê? O que você faz para ser depois? Depois do quê? Que Jesus voltar? Você pensa que para por aí? Não para não. Esse para mim é um negócio extraordinário. Coloca para mim Mateus 3,15. Preste atenção nesse texto. Talvez isso mostre para você porque Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus está chegando no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, João se nega a realizar o batismo. João diz para Jesus: não pode, não, tem alguma coisa de errada. Você que deveria me batizar, e você vem a mim para que eu te batize. Mas Jesus sabia quem João era: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Jesus sabia que ali naquele momento João tinha uma autoridade maior do que ele, e que para Jesus assumir a autoridade que tinha, precisava entender e respeitar a autoridade de João. Primeiro, ele vai bem na vida porque reconhece a autoridade, a hierarquia de seus pais. Agora, ele reconhece a autoridade de João como um sacerdote, como alguém que veio preparar o caminho. Ele poderia ter chegado, João batizando todo mundo, e ele diria: vem aqui, João, quem vai batizar você sou eu. Mas não, porque a autoridade não faz de você pequeno, muito pelo contrário. Reconhecer a autoridade transforma você em uma pessoa muito maior do que na verdade você é. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade, ninguém quer obedecer ninguém. Você não quer obedecer os mais velhos, você não quer obedecer lei de trânsito, você não quer obedecer polícia, você não quer obedecer nada. Nós vivemos uma crise. É para desobedecer, nós estamos dentro. Então Jesus obedecia, está lá, João, ele diz para João: não, você me batiza. Aí João foi e batizou, senão ele não faria. Por quê? Porque Jesus reconhecia a autoridade eclesiástica. Quer outro? Vamos lá, Mateus 22, 21. Mateus capítulo 22, verso 21. Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é. Preste atenção. Estão perguntando a Jesus se ele paga impostos. Deram uma moeda, e Jesus disse: a imagem de quem está nessa moeda? Ele disse: do César. Ele disse: então dá a César o que é do, e dá a Deus o que é. Na moeda estava a imagem de quem? E no homem está a imagem de quem? Então o que ele está dizendo? Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de. Sabe o que ele reconhecia? Autoridade política. Ele reconhecia. Havia um reconhecimento, e muito mais do que reconhecer, ele respeitava. É importante nós entendermos isso. Não interessa, irmãos. Todas as vezes, hoje, eu fui de manhã a Tanguá resolver um assunto. E quando eu fiz o retorno ali em Itaboraí, em Manilha, estava bem engarrafado, e aí do meu lado esquerdo, já no acostamento, mas do lado esquerdo, começou um montão de gente me cortar. E eu comecei a olhar, 1, 2, e lá na frente, sabe o que eles fazem? Me fecha, ou fecha a linha que eu estou. E aí, começou a me dar uma vontade de ir para lá. Era errado? Sim ou não? Sim.
Mas todo mundo estava fazendo? Mas se todo mundo faz errado e eu faço também, fica certo? Não. Mas em todo momento nós somos impulsionados a desobedecer, a esquecer algumas coisas. Jesus não, obedecia os pais dele. Devia ser legal obedecer? Não, mas obedecia. Seria mais honroso para ele chegar no Rio Jordão e batizar João e ganhar popularidade, sim ou não? Mas ele fez? Se submeteu. Agora ele está se submetendo a uma autoridade de César. César não era uma pessoa, o nome não é César, ok? César era um cargo, que isso fique bem claro. Aqui provavelmente Augusto ocupava o cargo de César, o imperador. O que Jesus está mostrando é que apesar de ser a maior autoridade, ele era capaz de reconhecer a autoridade das pessoas, e era isso que fazia dele grande. É importante nós entendermos, o sucesso de Jesus vem de entender o que era uma hierarquia. Hoje talvez você não consiga entender a hierarquia do seu gerente, de alguém que está sobre você, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com o relacionamento vertical. Basta ter alguém acima de você que você não se submete, e basta ter alguém abaixo de você que você pisa. Nós temos que aprender a lidar com isso. Esteja abaixo, esteja no nível horizontal ou acima, eu tenho que aprender a lidar com pessoas. É a hierarquia da vida. Às vezes eu coloquei aqui no evento, no último evento que teve, pais e filhos. Quem estava dirigindo era o Osias. O evento não era meu, era do Osias. Era ele que estava dirigindo. E aí eu perguntei a ele ali, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, você é o pastor, você prega o tempo que você achar. Eu falei, hoje eu não sou o pastor, hoje aqui você é uma autoridade sobre mim. Ué, funciona desse jeito. A gente estava na marcha para Jesus. Eu queria que o pastor Silas fizesse uma coisa. Fui falar com o pastor Silas, ele falou comigo, Cláudio, mas eu sei que tem que fazer. Eu falei, o chefe hoje sou eu ou é o senhor? Ele falou, não, o chefe é você. Eu falei, então faz. Ele fez a mesma coisa que você, sorriu e fez. Você consegue entender? Entende? Quando você reconhece, acabou, querido. O mundo conspira a seu favor. Pare de querer desonrar. Aprenda. Que todas as vezes que alguém é mau, todas as vezes que alguém faz errado e faz com que você faça errado também, ele é seu discipulador. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando alguém é mal com você e faz você se tornar mal, essa pessoa não é seu inimigo, ela é seu mestre. Ela doutrinou você. Ela é tão má que conseguiu fazer com que você ficasse mal. Ela é tão desobediente que conseguiu fazer você desobedecer. Aprenda. Sabe por quê? Porque preste atenção nesse texto agora, Mateus 26, 39. Olha só, começou no pai, foi para a autoridade eclesiástica do João, foi para o governador, para o político, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu, mas como tu. Agora ele está sendo fiel à hierarquia de Deus. Note que antes de dizer que é fiel a Deus, ele foi fiel aos seus, foi fiel ao sacerdócio, foi fiel ao sistema. Eu não pago imposto porque não usam mal meu imposto. Está furado. Está furado, querido. Está furado. Se você desobedece à lei dos homens para dizer que se obedecê-las, Deus não é suficientemente poderoso para te fazer prosperar ou para te fazer vencer, troca de religião. A verdade é essa.
Cuidado com esse subterfúgio, que muitas vezes uma situação corrupta como a nossa tenta nos impulsionar, porque é isso que eu estou dizendo, é isso que está dizendo. Já que os corruptos usam mal o nosso dinheiro, então nós também nos tornamos corruptos. Pare para pensar, isso é mais sério do que a gente possa imaginar. Então Jesus fazia o que fazia e teve sucesso, porque reconhecia as autoridades, primeiro de seus pais, depois de João Batista, depois de César e depois de Deus.